Graça e paz do Senhor Jesus, um ótimo dia a todos. Hoje nós vamos estudar o livro de Daniel no capítulo 6. E aqui nós temos uma história muito elucidativa, muito interessante, que vai nos ensinar muitas coisas sobre comportamento, posicionamento em Cristo, coisas que nós deveríamos aprender com Daniel. E essa história diz que no reinado do rei Dario, que é o Medo-Persa, aquele que havia tomado o reinado de Belsazar, ele tinha dominado a Babilônia e agora ele reinava na Babilônia. E lá ele resolveu então constituir príncipes que cuidassem daquele reino para ele, e ele nomeou alguns homens, entre eles, é claro, Daniel. E Daniel ele colocou como um dos mais importantes, porque o Daniel, ele reconheceu que ele tinha um espírito reto, que ele era um homem nobre de coração, e ele colocou o Daniel como um dos principais dos príncipes que governariam aquela província. Mas isso, é claro, incomodou os outros, né? Porque eles não se sentiram confortáveis, porque ele era um forasteiro, ele não era daquele povo, e ele havia sido colocado num cargo muito importante dentro do reinado babilônico. E eles então começaram a procurar uma maneira de chegar e tirar o reino dele. Eles tentaram, de alguma forma, diz assim, né, que o Daniel era o preferido. Eles buscavam uma ocasião contra Daniel a respeito do reino. Mas eles não encontravam nada contra Daniel. Sabe por quê? A palavra diz, porque ele era fiel e nenhuma culpa foi achada nele. Eu gosto muito dessa parte porque essa característica do Daniel me faz lembrar de Jesus. A palavra diz que Jesus era assim, que não conseguiam achar culpa nele. Eles procuravam uma maneira de incriminá-lo, eles procuravam uma maneira de acabar com aquele reinado dele, mas eles não encontravam nada contra ele porque ele era fiel em tudo. E não havia nada, não havia nenhuma acusação que pudesse ser feita contra ele. Então eles pensaram, olha só, a mesma coisa que fizeram com Jesus. Nós não encontraremos qualquer ocasião contra esse Daniel, exceto se nós procurarmos contra ele algo com relação à lei do Deus dele. Eles sabiam que a única forma de pegar Daniel seria usando o Deus que Daniel servia. E assim eles fizeram. Então eles armaram uma arapuca e foram falar com o rei Dario, que era para o rei editar um decreto, como fez lá o Amã, lá no livro de Esther. Ele também fez isso, né? Pediu para que o rei fizesse um edito real, onde ele dissesse que por 30 dias ninguém poderia adorar a nenhum outro Deus, exceto o rei Dario da Babilônia. E o rei, na sua inocência, sem perceber, né, que aquilo era uma coisa maquiavélica que eles estavam tramando contra ele, ele falou, tudo bem, vamos fazer esse decreto, que ninguém honre a nenhum outro Deus, exceto a mim. E ele fez esse decreto. Depois que ele estabeleceu e assinou esse decreto, que não podia ser modificado, eles então foram vigiar o Daniel. E é claro, né, que o Daniel não ia parar de adorar o Deus dele. Ele não ia parar de fazer isso. E diz aqui no versículo 16... Então, quando Daniel soube que o escrito foi assinado, ele foi para sua casa e com as suas janelas abertas. Eu gostei dessa parte. Janelas abertas. Ele não tentou se esconder. Ele não tentou mostrar que ele não estava adorando ao Senhor. Não, ele fez aquilo com as janelas abertas. Todo mundo podia ver que ele continuou a adorar o seu Deus. Não é bonito isso? Muita gente se esconde, né? É crente espião.
Ninguém sabe que ele é crente, porque ele não fala isso na escola, ele não fala isso no trabalho dele, ele só se mostra cristão na igreja, na frente dos irmãos. Mas fora daquele reinado dele ali, ele simplesmente age como um agente secreto, né? Um 007 da vida. Mas não o Daniel. O Daniel dizia, não, eu vou continuar 3 vezes por dia, voltado para Jerusalém, eu vou adorar o meu Deus. E eles não perderam a oportunidade, né? Se reuniram, encontraram Daniel orando e foram contar para o rei. Rei Dario, o senhor não fez um decreto que ninguém podia adorar outro Deus, exceto ao Senhor, durante 30 dias? Pois saiba que o Daniel, aquele que o senhor colocou como príncipe, como rei para nos governar, ele está adorando outro Deus. E aí o rei ficou muito perturbado. Porque a verdade é que o rei não queria fazer aquilo. O rei não queria acusar Daniel. O rei tinha admiração por Daniel. Ele sabia que Daniel era uma pessoa boa e que não merecia passar por aquilo, que ele não merecia morrer por causa do que ele estava fazendo. Mas ele ficou pressionado. Muitas vezes, né? A pessoa toma uma atitude contra um servo de Deus por causa das pressões externas. Porque ele é obrigado a falar aquilo contra aquela pessoa. Diz que ele ficou profundamente perturbado, o rei Dario, e ele tentou de todas as formas até a tarde livrar o Daniel, mas ele não conseguiu, porque eles insistiam, eles iam lá, e aí? O senhor não vai tomar uma providência? Isso está escrito no decreto, isso aí é uma lei dos medo-persas, ele tinha que obedecer, ele não obedeceu. E agora, o que o senhor vai fazer? Aí ele diz que ele teve que ordenar que trouxessem Daniel, que o lançassem na cova dos leões. E lá, então o rei falou, disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrará. Olha que crente que ele era, né? Como que ele sabia? Ele afirmou com muita certeza, o teu Deus te livrará. Ele era mais crente do que muito crente que a gente conhece. Ele sabia que o Deus de Daniel podia livrá-lo. E ele confessa isso a Daniel. Você será livre pelo seu Deus. E assim levaram o Daniel até a cova. E lá selaram, puseram uma pedra na frente daquela cova dos leões. Puseram uma marca, porque precisava, o rei selou com seu próprio sinete. O sinete é um anel que ele carimba e diz assim, e com o sinete dos outros senhores, aqueles que estavam querendo incriminar Daniel, para que o propósito não se modificasse com relação a Daniel. Selaram aquela cova e deixaram ele lá dentro. E aí diz que o rei teve uma noite muito terrível, ele passou a noite jejuando. Você imagina uma coisa dessa? O rei Dario passou a noite jejuando por Daniel. Quando Deus está do teu lado, até os teus inimigos jejuam por você. Até os teus inimigos oram por você. Até os seus inimigos que jogam você numa cova dos leões, ficam torcendo para que Deus te livre. Isso não é muito bonito? Isso não é muito profundo? E diz assim, de manhã bem cedo o rei se levantou, correu lá na cova dos leões e disse, chegou à cova e gritou, Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus a quem tu continuamente serves, foi capaz de te livrar da cova dos leões? Ele acreditava, mas não acreditava tanto assim, né, gente? Porque ele sabia que os leões eram ferozes, estavam famintos. Certamente ele teria sido despedaçado por aqueles leões. E o Daniel lá de dentro disse, vive o rei para sempre. Meu Deus enviou um anjo e fechou a boca do leão. Sabe o que Deus vai fazer na sua vida? Ele vai enviar um anjo e vai fechar a boca do leão. Mas sabe quando ele vai fazer isso? Quando a sua atitude for igual a de Daniel. Não pensa que Deus vai fechar a boca do leão para quem vive uma vida média, para quem vive uma vida pobre espiritual. Deus só fecha a boca de leão para quem tem uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida na presença de Deus plena. Não é uma vida medíocre. Ai, Deus vai fechar a boca do leão. Ele vai. Mas como tem
Como tem sido a sua relação com Deus? Como tem sido a sua vida de oração? Como você tem se apresentado no altar do Senhor? Se você é mediano, ou se você é raso, ou se você é para baixo de raso, medíocre mesmo, Deus não vai fechar a boca de leão nenhum. Eles vão te devorar, viu? Aprenda com Daniel a ser um servo fiel, fiel até o fim, e até mesmo os inimigos dele, como era o rei Dario, que mandou jogar ele na jaula do leão, estava jejuando e orando por ele, e torcendo para que Deus o livrasse. Seus inimigos vão passar a torcer por você, creia nisso. E diz assim, então o rei ficou extremamente feliz. Olha que delícia, o rei ficou muito feliz, ele falou, ufa, não vou pagar esse peso, né? Não vou pagar o peso de ter matado um servo de Deus. Verdade? Como Herodes tentou se livrar da condenação de Jesus, né? Vocês têm certeza que vocês querem fazer isso? Ele é um justo. E Herodes também passou momentos terríveis, ele também não conseguia dormir, ele tinha sonhos terríveis com Jesus. Ele foi atormentado, mas ele foi vencido pela pressão do povo. Como aqui também, o rei Dario foi movido pela pressão popular. O povo o pressionou a fazer algo que ele não queria, mas que ele foi obrigado a fazer por causa da sua posição de rei. E no final diz assim, o rei ordenou que aqueles homens que tinham acusado Daniel é que fossem atirados junto com suas famílias na cova dos leões. E a palavra diz que antes que eles chegassem no fundo da cova, os leões despedaçaram mulher, filhos, a família daqueles homens. A gente pensa que só a gente é prejudicado, né? Quando a gente não busca o Senhor, quando a gente não honra o servo de Deus, mas não. Todos vão para a cova, todos os seus descendentes, a sua família. É algo muito sério, você fazer uma acusação indevida contra um servo de Deus. Amém? E no final diz assim, o rei escreveu para todo o povo, nação e língua que habita sobre a terra, diz, paz vos seja multiplicada. Falando como um crente já, gente. Eu estabeleço um decreto, o decreto agora mudou. Já não era para adorar o Deus deles. Em qual todo o domínio do meu reino, homens, tremam e temam perante o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e imutável para sempre. As pessoas têm olhado para você e dito, tremam e temam diante do Deus da Roselena? Coloca o teu nome aí. O Deus que é conhecido como o Deus dessa pessoa tem feito as pessoas temerem e tremerem, porque o Deus de Daniel, o rei Dario reconheceu. O Deus de Daniel é o Deus Todo-Poderoso. Nós temos que viver de uma tal maneira que as pessoas nos olhem e que elas reconheçam que você serve a um Deus Todo-Poderoso e que não há Deus como o seu Deus. Amém? Nós vamos aprender isso com Daniel. Ele livra, diz o rei Dario, né? Resgata, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Aquele que livrou Daniel do poder dos leões. Então, este Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Veja que você pode ser próspero mesmo num reino que não é o seu. Ali não era o lugar dele, ali não era a casa dele, aquele não era o povo dele, mas ali mesmo, naquele lugar estranho, cheio de deuses estranhos, ele prosperou. E por quê? Porque ele se manteve fiel. Mantenha-se fiel ao Senhor e ele cumprirá os desejos do teu coração. Aleluia! Aprendemos um pouquinho mais com Daniel. Não esquece de deixar o seu like. Amém? Hoje eu tentei gravar de uma maneira diferente, né? Em outro lugar, com outro... o cenário é o mesmo, mas assim, mudando um pouco o cenário. E vamos tentando, né? Vamos tentar melhorar a cada dia, porque a nossa vida não é parada. Nós temos que estar sempre melhorando. Aquilo que começou de um jeito não precisa ficar necessariamente daquele jeito. A gente tem que estar sempre tentando melhorar. Então, atendendo algumas sugestões, eu mudei um pouquinho da maneira de
falar com vocês um pouco mais longe, num cenário diferente. Amém? E não esquece de deixar seu like, não esquece de deixar seu comentário, para que o canal fique cada dia mais motivado e as pessoas tenham acesso a essa palavra, a esse estudo a cada dia. Um abraço em Cristo Jesus.